Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, mais um vídeo. O vídeo de hoje é para falar sobre quantificadores lógicos e afirmações lógicas a partir desses quantificadores lógicos, que está aí, é matéria que está ali dentro do edital da Câmara Municipal de Belo Horizonte, logicamente de outros editais, mas aqui a gente vai focar para resolver exercícios, inclusive, dessa banca, beleza? Da banca que vai fazer o concurso, inclusive. Show de bola? Então, bora lá, pessoal. Na aula passada a gente fez alguns exercícios sobre negação, sobre equivalência, né? E agora a gente vai falar sobre os quantificadores lógicos. Matéria muito importante dentro de raciocínio lógico, né? E provavelmente aí teremos alguma questão a respeito desse assunto. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, entender o que é o tal do quantificador lógico, né? Pô, Felipe, mas o que é quantificador lógico? Me explica esse negócio aí. Vamos lá. Galera, quantificador, o nome já diz, tá? Eu estou quantificando alguma coisa, é particular ou universal, tá? Você está ali falando assim, alguma coisa é, alguma coisa não é, tá? O todo é, né? Ou só uma parte é. Felipe, não entendi nada. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês uma frase, uma premissa, para você entender melhor essa situação. Então vamos lá, assim, ó. Todo vou usar essa que pode ser mais bonita. Todo brasileiro, né, gosta de futebol, tá? Isso aqui é uma premissa qualquer, tá? E tem aqui quantificador lógico. Eu tô te falando que todo brasileiro gosta de futebol, tá? Sem exceção, todo brasileiro gosta de futebol. Então eu poderia, inclusive, representar isso daqui como se fosse um conjunto, tá? E é importante que você entenda essa relação, porque algumas questões você só vai conseguir resolver se você fizer isso daqui, tá? Então, ó, a gente tem um grupo de pessoas, de brasileiros, tá? Esse aqui é o grupo de brasileiros. E esse aqui, ó, é o grupo de pessoas que gostam de futebol, tá? A gente pode afirmar, beleza? A gente pode afirmar isso aqui, ó, tá? Todo brasileiro, opa, vai ficar estranho, né? Deixa eu fazer aqui. Todo brasileiro, deixa eu tirar esses dois e vou fazer assim, ó. Todo brasileiro, então você tem aqui o grupo das pessoas que são brasileiras gostam de futebol. Então, as pessoas que gostam, todo brasileiro, na verdade, gosta de futebol, está aqui dentro desse grupo, está dentro desse conjunto. Então, a gente poderia afirmar isso daqui? Pode, com certeza, tá? Então, essa é a ideia de quantificador lógico. O que é o quantificador lógico? É esse cara aqui, ó. Todo gosta ou todo é, né? Isso é uma premissa que envolve quantificador lógico. Só que, além disso, existe uma classificação que eu gosto muito de fazer, que eu acho que é extremamente importante, que é classificar esse cara aqui como quantificador universal ou particular. Então, a gente tem duas classificações a princípio. O quantificador ele pode ser universal ou particular. Esse quantificador aí, ó, todo brasileiro gosta de futebol. É universal ou é particular? Bom, eu estou falando que só um brasileiro gosta de futebol? Eu estou falando que uma parcela da população gosta de futebol? Não, estou te falando que todo brasileiro gosta. Então, isso é um quantificador universal, tá? Se eu estivesse falando assim, um brasileiro gosta de futebol, pequena parcela da população gosta de futebol, eu estaria falando para você de quantificador particular, mas esse não, esse é um todo brasileiro gosta de futebol. Então, isso é um quantificador que a gente chama de universal. E mais do que isso, eu estou te falando que ele gosta. Então, além de ser o quantificador universal, estou te falando uma informação afirmativa, eu estou falando uma coisa positiva. Então, a gente diz que esse quantificador, ele é um quantificador universal positivo. Porque eu estou falando para vocês, assim, ó, todo brasileiro gosta de futebol, tá? Então, isso é um quantificador universal positivo.
Mas além disso, eu poderia dar uma outra premissa, por exemplo. A premissa, sei lá, S, tá? A premissa S seria assim, ó. Não sei. é, por exemplo, algum brasileiro não gosta de futebol. Tá vendo? Algum brasileiro não gosta de futebol. Esse algum, tá? Eu tô te falando assim, ó, tem um camaradinho ali, ó, que não gosta de futebol. Tem uma camaradinha ali, ó, que não gosta de futebol. Então eu tô te falando que pequena parcela de um grupo não gosta de determinada coisa. Então eu tô te falando particularmente daquele pessoal ali. Então isso é o que a gente chama de quantificador particular. Além disso, né, esse grupo não gosta de futebol. Então, isso é o que a gente chama de quantificador particular negativo. Beleza? Por quê? Está tratando só de um grupo, tá? Que não gosta de futebol. A gente poderia representar isso em forma de diagrama? Diagrama, eles chamam isso de diagrama de Venn? Poderia. Olha só, tem aqui o grupo de brasileiros, correto? Esse aqui são os brasileiros. Eu poderia falar assim, ó, tá? E esse aqui é o grupo de pessoas que gostam de futebol. Show? Ou seja, essa galera toda aqui, ó, que é brasileira, gosta de futebol, só que esses caras que estão aqui fora são brasileiros, porém não gostam de futebol, tá? Então, esse aqui seria, né, excluído aí desses grupos brasileiros que gostam de futebol. Então, é sim um quantificador, e além disso, pessoal, um quantificador particular negativo. Ou seja, vocês entenderam que existe quatro classificações para isso daqui, que eu vou anotar, inclusive, tá? Você tem o quantificador universal, o quantificador particular, e além disso, ele pode ser afirmativo ou negativo. Então, tem quatro formas de você ter isso daqui: quantificador universal, quantificador particular, quantificador afirmativo, quantificador negativo, tá? E aí você pode misturar, por exemplo, pode ser um quantificador particular negativo, perdão, quantificador universal negativo, quantificador particular positivo, universal positivo, particular negativo, tá? Felipe, é necessário mesmo gravar o que que é particular, universal, negativo, afirmativo? Olha, na minha visão, sim. Porque para mim foi muito mais fácil entender e resolver exercícios dessa maneira. Entender de fato o que que é particular, universal, positivo, negativo. A princípio parece de fato que é uma coisa assim de outro mundo, mas não é. Com o passar ali dos exercícios, você vai percebendo que isso aqui, ó, é mel nas chupetas. Rapidão você entende, rapidão você coloca em prática. Então, se você não sabe sobre isso daqui ainda, é, faça essa divisão de particular, universal, afirmativo e negativo, porque isso vai te ajudar a entender ali a premissa e fazer o que a questão pede, tá? E o que geralmente as questões pedem, né? Porque, beleza, Felipe, tá, entendi essa classificação toda, mas o que que a questão vai pedir? A questão vai te pedir, pessoal, para justamente fazer a negação, ou em determinados casos, a equivalência desses caras. Então é aí que é o pulo do gato. A questão não vai pedir para você, assim, o que que é quantificador universal, o que que é quantificador é, particular, raramente, tá? Nunca, acho que eu vi poucas questões assim. Mas, no final das contas, o que que eles pedem? Pede para você negar, pede para você saber o que que é equivalente, tá? E aí você vai ter que saber, pô, como é que eu faço essa negação, como é que eu faço isso, né? Um exemplo, vamos pegar aqui. Como é que eu faço a negação de todo brasileiro gosta de futebol? Ó, todo brasileiro gosta de futebol. Como é que eu nego isso daí, tá? Muita gente acha que negar todo brasileiro gosta de futebol é falar assim: se eu tô negando, é a informação contrária de todo. Então é o quê? Nenhum. Então nenhum brasileiro gosta de futebol. Errado. Pessoal, cuidado. Negar
é sempre você trocar. Por isso que eu dou ênfase aqui àquela ideia de você gravar o que é de fato quantificador universal e quantificador particular. Porque quando você pega essa linha, você entende como é negar alguma coisa. Olha só, negar um quantificador universal é você ter um quantificador particular. E negar um quantificador particular é ter um quantificador universal. Negar uma afirmação positiva é ter uma afirmação negativa. Ter uma afirmação negativa é ter uma afirmação. Negar uma afirmação negativa é ter uma afirmação positiva. Então, não é o contrário do daquilo que você está analisando. É o contrário, né? Daquilo que você está analisando, só que é o outro quantificador e a outra resposta. Felipe, fala, 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 mas eu não consigo aprender desse jeito, cara. Me explica aí isso, né, escrevendo, e é o que eu vou fazer. Pessoal, é o seguinte, então, no final das contas, tá? Negar, por exemplo, todo, ó. Então, por exemplo, quando eu nego o todo, que é um quantificador universal, ele tem que virar o quê? Um quantificador particular, ou seja, existe um, pelo menos um. Então, por exemplo, todo, qualquer, todos, essas coisas todas são quantificadores universais, eles viram o quê quando você nega? Um quantificador particular. Então, ao negar o todo, ele vira algum, e o contrário também. Se você negar o algum, ele vira todo, tá? Então, muito importante isso daqui. E aí, qual que é o outro ponto aqui? É o gosta e o não gosta. Negar o gosta é falar que eu não gosto. E negar o não gosta é falar que eu gosto. Então, tá vendo como é que é simples? Só que ele vira simples porque você entende o que que é universal, o que que é particular, afirmativo e negativo. Porque se você ficar aqui viajando na maionese, cara, tem questões que os caras escondem muito as coisas. Então você fica perdido se você não souber essa ideia do universal e do particular e do negativo e da afirmativa, tá? Então, repetindo, negação de um quantificador universal é um quantificador particular. Negação de um quantificador particular é um quantificador universal. Negação da afirmação é negativo. Negação da negativa, afirmativa. Show de bola? Beleza? Vamos anotar isso? Bora. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa anotação, tá? Para você não ficar perdido enfim, né? Ter aí para o seu estudo, tá? E lembrando, é o jeito que funcionou para mim, tá? Eu gosto muito de anotações. Para mim é o que mais funciona. As pessoas têm uma coisa com um resumo, né? Fala, não pode fazer resumo, não pode anotar. Gente, eu só aprendo se eu anotar, cara. E no final das contas, estudar, gente, é criar um método para você. As pessoas ficam buscando o método, né, dos outros. Cara, não funciona isso não, velho. Lógico, você vai pegar o método de cada um e tal, mas quem estuda já há algum tempo sabe que o que mais funciona é ter o próprio método. O meu método é arcaico, pô. Eu estudei no ensino fundamental lá em 2002. Eu formei no meu ensino médio em 2006. Então, pode acontecer de, por exemplo, eu ter formado aqui no ensino fundamental quando algum de vocês estava nascendo. Então, lá atrás, a gente aprendia como? Escrevendo, pô. Então, você colocava ali a caneta, escrevia, 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 repetição. E eu tenho memória de repetição, cara. Eu só consigo lembrar das coisas se eu repito 1 milhão de vezes o mesmo assunto. Isso, inclusive, acontece aqui dentro das aulas. Eu falo a mesma coisa diversas vezes, mas eu só consigo gravar por anotação. Agora, tem gente que consegue, por exemplo, usar os mapas, tem gente que consegue usar os resumos feitos por outras pessoas, eu não consigo. Resumo, por exemplo, só o meu resumo que funciona para mim. Mapa mental, por exemplo, é só o mapa mental que eu fiz que funciona para mim. Então, tem muito disso. Eu não consigo fazer nada se eu tiver só coisa dos outros, né? Então, eu tenho que fazer minhas coisas. É o estudo ativo, cara. Fazendo ali, logicamente, questões. Tem gente, por exemplo, que só consegue, que consegue estudar muito bem só por questões. Eu não. Eu preciso estudar ali uma parte da matéria, ler, reler. Até mesmo coisas que eu já
estudei, eu preciso dar uma revisada nos meus resumos e voltar para as questões. É o meu método de estudo. Você vai achar o seu. Nenhum método, tipo assim, é infalível para todas as pessoas. Não, você tem que definir o seu. Beleza? Então, qual que é o meu método? Estudar, é escrever, pô. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou escrever para vocês quais são as ideias dos quantificadores. Então, quais são os quantificadores lógicos que nós temos, né? Nós temos, vamos pôr assim, quantificadores lógicos. Felipe, por que que você já não deixa escrito? Porque é igual a ideia do PowerPoint. Quando já deixa escrito, você não presta atenção. Você só lê e vai, ah, beleza, tal, né? Mas então você tem que ir escrevendo, cara. Então, ó, quantificadores lógicos. Quais são? Nós temos o quantificador universal, tá? Nós temos o quantificador particular, particular. E nós temos o quantificador afirmativo, afirmativo e o quantificador negativo, tá? Beleza? Essa é a ideia. Show? Quando você faz a negação, né, do universal, ele vira o quê? Particular. A negação do particular vira universal. Tá? O afirmativo, a negação vira negativo, a do negativo vira afirmativo. Show? Eu vou escrever isso, só que antes eu vou colocar um símbolo aqui muito importante para o universal e para o particular. Muito importante assim, pessoal. É, há algumas questões, tá, que pedem isso, tá? Beleza? Então, você tem aqui o universal, para todo, né? Esse cara aqui para todo, ou todo, é o Azinho de cabeça para baixo. E o particular é o E, ao contrário. Existe um, né? Existe um, algum, pelo menos um, tá? Então, esses são os quantificadores universais. Afirmativo e o negativo não existe um símbolo para eles, tá? Mas esses símbolos, pessoal, aparecem em questões mais complexas, tá? Mas isso aqui é para você não ser pego de surpresa. Um dia você estiver fazendo algumas questões, aí, pô, nunca vi esse símbolo. Não, você já viu, ele está aqui, tá? Então, como é que funciona a negação do universal? Quando você nega um universal, ele vira particular. Quando você nega um particular, ele vira universal, tá? Quando você nega um afirmativo, vira negativo, negativo. E quando você nega um negativo, ele vira afirmativo. Bom? Então vamos colocar isso aqui assim, ó. Aí, ó. Show de bola, tá? Então, quando você nega um universal, ele vira particular. Quando você nega um particular, ele vira universal. Quando você nega afirmativo, vira negativo. Quando ele nega um negativo, ele vira um afirmativo. Show de bola? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, para você entender como é que ficaria a negação de um quantificador lógico. Deixa eu colocar aqui qualquer coisa, né? Por exemplo, qualquer pessoa, qualquer pessoa consegue passar em concursos públicos, tá? Qualquer pessoa consegue passar em concursos públicos. Essa é a minha premissa inicial. Primeira coisa, definir o que é universal e o que é particular. Aliás, se é universal, se é particular. Qualquer é a mesma coisa que todas as pessoas conseguem passar em concurso público, ou toda pessoa consegue passar em concurso público. Então, isso é um, é um quantificador lógico universal, tá? Se você negar o qualquer, tá? Quando você nega o qualquer, ele vira particular. Então, você negou o quantificador universal, ele tem que virar um particular. Então, o qualquer vai ter que virar o quê? Algum, tá? Pelo menos um, nem todo, né? Então, você vai trocar o qualquer por isso. Por o qualquer vai virar no caso, então vamos colocar aqui, sei lá, algum. Vamos começar com algum. Mas poderia, existe um, mas poderia pelo menos um. Então, vamos colocar assim, ó,
Foi mais fácil. Pode ser qualquer um, tá? Porque as provas, pessoal, elas vão colocar assim, beleza? Pelo menos uma, pelo menos uma pessoa, tá? E aí você coloca aqui, ó, que ela consegue, né? Esse é o quantificador universal afirmativo. Eu estou afirmando que qualquer pessoa consegue passar em concurso público. Mas só que aí eu fiz o quê? Eu neguei a premissa. Então, ao negar, o qualquer vira o quê? Pelo menos um, algum, um, tá? Consegue? Não, eu neguei tudo. Então, qualquer pessoa consegue passar em concurso público? Sim, é uma afirmação verdadeira. Mas negar isso vira o quê? Pelo menos uma pessoa não consegue passar em concurso público. Pelo menos uma pessoa não consegue passar em concurso público. Existe alguma pessoa que não consegue passar em concurso público. Pelo menos uma pessoa não consegue passar em concurso público. Então, ó, pelo menos uma pessoa não consegue passar em concurso público. Beleza? Então, essa é a negação da minha primeira afirmação. Porque aqui eu tenho consegue, né? É a afirmação positiva. Ao negar isso, ela vira um não consegue, tá? Beleza? Então, essa é a ideia de quantificadores lógicos positivos, quantificadores lógicos universais, particulares é, e negativos, tá? Felipe, dá outro exemplo? Dou, claro, tranquilo. Vamos usar outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar uma informação qualquer. Vou usar até um do exemplo aqui. É, alguns funcionários não foram demitidos. Demitidos, tá? Então, essa é a informação. Alguns funcionários não foram demitidos. Qual que é a negação de alguns, que é uma afirmação, que é um quantificador particular? Eu estou pegando só um trecho. Negar o particular é você ter um universal. Então, quando eu nego alguns, eu estou falando o seguinte, ó, não, agora não é alguns, não, são todos, né? Todos os funcionários. Quando eu negar um não, eu estou falando o quê? Se todos os funcionários não foram demitidos, negar o não é o quê? Foram demitidos. Viu como é que fica fácil depois de você entender o que é quantificador universal, particular, né, e tal? Você consegue pegar melhor essa ideia. Então, não foram demitidos, vira foram demitidos. Por quê? O negativo virando positivo. E aqui atrás, o particular virou universal. Show de bola? Tá, Felipe. Beleza, entendi. Agora, como é que é isso em questões? É o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos para a questão? Bora a questão. Vou pegar uma questão, inclusive, da, da, da banca. Instituto Consulplan 2023, analista executivo do executivo CGR, deve ser Espírito Santo, né? Arquivologia reaplicada, pá, 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 pá. Vamos lá, galera. Um servidor desse lugar aí afirmou que todos os servidores trabalham aos domingos, tá? Sabendo que a afirmação que possui caráter hipotético feito pelo servidor é falsa, pode-se concluir que, pessoal, quando ele falou para mim que isso aqui é falso, e ele pede assim, pode-se concluir que, eu estou te pedindo a negação desse cara, eu quero que você negue isso aqui. Então, é isso que eu quero, tá? Nega isso aí para mim, velho. Qual que é a negação disso daí? A negação disso daí vai ser uma afirmação verdadeira. Então, o que que é a negação de todos? Tá? Quando você nega um quantificador universal, ele vira um particular. Então, você negou todos, ele vai virar o quê? Vai virar pelo menos um, algum, existe um, tá? Então, a gente poderia escrever isso daqui como assim, ó, algum
sei lá, existe um, pelo menos um, servidor da CGA não trabalhou, trabalhou no domingo. Tá? Por que que você está negando o não, ou você está negando o trabalhou também, Felipe? Porque quando a gente nega tudo, a gente está negando tudo. Então, é o quantificador e a afirmação positiva ou negativa. Aqui, a primeira, né, o servidor falou o quê? Um quantificador universal positivo. Todos os servidores trabalharam no domingo. A negação disso vira o quê? Pelo menos um, existe um servidor da CGE Espírito Santo que não trabalhou no domingo, porque eu tenho que negar a afirmação positiva. Então, aí a gente vem o quê? Algum servidor da CGE não trabalha no domingo. Pode ser nenhum dos servidores trabalha? Não, porque negar todos, pessoal, não é quantificador universal. Pelo menos um servidor trabalhou no domingo, não, porque aí só negou o quantificador universal, né? Não funciona assim. Todos também não, porque manteve o quantificador. Show? Os servidores trabalham, aqui eu estou falando que todos os servidores trabalham somente segunda-feira e sábado. Não funciona também, tá? Aqui o correto, então, é a letra A. Algum servidor não trabalha no domingo. Show de bola? Vamos ver se tem mais uma? Bora ver se tem mais uma? Bora. Deixa eu só tirar essas anotações malucas aqui. Show? Vocês entenderam, pessoal? Não tem muito mistério. É entender a negação do quantificador universal do positivo, tá? Essa daqui já é uma questão que envolve o diagrama de Venn. Eu não vou falar a respeito disso ainda, tá? O diagrama de Venn deixa para a próxima aula, ou então para a próxima parte do vídeo. Ele virou e falou assim nessa questão: nenhum farmacêutico gosta de química. Bom, vamos lá, pessoal, analisar cada parte da questão. Nenhum é um quantificador o quê? É um quantificador universal, tá? Universal. E esse cara é um quantificador negativo, tá? Então, quantificador universal e um negativo. Beleza? Aí ele falou: suponha que a seguinte afirmação seja verdadeira. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, eu estou te falando que não existem farmacêuticos que não gostam de química. Ou seja, eu poderia também escrever assim, ó: todos os farmacêuticos gostam de química. É um quantificador universal, tá? É porque aqui, galera, você tem um nenhum, né? Aí causa essa confusão. Ah, nenhum, mas Felipe, é quantificador negativo, né? Universal negativo, mas não, pessoal, ele está falando assim, ó: nenhum farmacêutico não gosta de química, tá? Mas também é a mesma coisa dizer que todos os farmacêuticos gostam de química, tá? Pelo menos um farmacêutico, então tem essa ideia. Show? A negação disso daqui ficaria, né? Pelo menos um farmacêutico, né, não gosta de química. Eu estou falando isso, pessoal, por quê? Porque o nenhum causa essa confusão. O nenhum, ele é, na verdade, o quê? Todos não. Então, ele é um quantificador universal negativo. Só que aí você tem já uma negação, uma negação. É que eu não gosto de falar negação, porque parece que é de negar, né? Mas você tem uma negativa disso daqui. Eu estou falando para vocês que todos os farmacêuticos não gostam de química. Não é isso, não. Estou te falando que todos os farmacêuticos gostam de química, tá? Então, a estudante Mariana deduz as seguintes implicações dessa afirmação. Se Luciano é farmacêutico, então ele gosta de química. Tá certo isso? Ó, Luciano é farmacêutico. Se Luciano for farmacêutico, então ele gosta de química? É verdadeiro isso daqui? Não sei. Se José gosta de química, então ele é farmacêutico? Também não sei. Se Fernando não é farmacêutico, então ele não gosta de química? Também não sei. Se Pietro não gosta de química, então ele é farmacêutico? Também não sei. Pessoal, aqui também vai entrar na seara dos diagramas de Venn que eu ainda não expliquei. Mas eu gostei de pegar essa questão só para vocês verem essa ideia de um nenhum e não, tá? Que pode aparecer para vocês. A negação, por exemplo, disso daqui ficaria como, Felipe? A negação disso daqui ficaria o seguinte: nenhum, tá, farmacêutico não gosta de química, é a mesma coisa que
todo farmacêutico gosta de química. Então, negar isso aqui ficaria como? Algum farmacêutico, tá? Não gosta de química. É importante vocês terem essa ideia de equivalência para não se perder, porque senão você fica assim, negação de nenhum é pelo menos um, e a negação de não é gosta. Aí fica o seguinte, pelo menos um farmacêutico gosta de química. Tá errado. Porque aqui a afirmação verdadeira é o quê? Todo farmacêutico gosta de química, tá? Quando você fez isso daqui, aí sim você tem a correta. E aí você pode negar e chegar na afirmação, que seria a negação. Mas essa aqui eu não vou fazer agora, porque ela tem diagrama de Venn. Diagrama de Venn eu não expliquei, não vai adiantar nada eu fazer essa questão para vocês. Show? Então vamos lá? Vamos ver se a gente acha uma questão que seja desse assunto especificamente que a gente está falando, só disso. Não precisa, né? É porque a gente tem muitas questões aqui que são de diversos assuntos juntos, tá? Bom, aí tá falando diagrama, é mais diagrama de Venn, tá, galera? Então, eu queria mais era de negação só das afirmações, tá? Deixa eu ver se tem alguma aqui que é só disso. Tem essa. Instituto Consul Plano Técnico de Informática, PGE Santa Catarina. Marcelo foi contratado para instalar um software no computador do setor administrativo, papapá, papapá, papapá. Após ser certo prazo, ao ser questionado pela sua chefia a respeito da conclusão, ele afirmou que instalou o software em todos os computadores do setor administrativo da PGE. Sabendo que a afirmação de Marcelo é uma mentira, ou seja, você tem que negar isso daqui para saber o que é verdadeiro, tá? É possível afirmar certamente que. Então, galera, o que nós precisamos fazer aqui? A negação dessa informação aqui, ó, tá? A negação disso daqui. Então, vamos lá. Ele instalou o software em todos os computadores do setor administrativo? Bom, eu estou te falando um quantificador universal. Estou te falando todos. Ele instalou? Se eu estou negando, eu estou falando para vocês que não. Então, a afirmação, então não, tá? Então, a negação disso daqui seria o seguinte: pelo menos um computador do setor administrativo, né, não foi instalado, por exemplo, software. Em pelo menos um computador do setor administrativo não foi instalado software. Ou existe algum computador em que não foi instalado software do negócio aí. Beleza? Então vamos achar tentar achar isso. Ó, nenhum dos computadores teve seu software instalado. Pessoal, a gente viu que não pode, nenhum não é o contrário de todos. O contrário de todos é algum, pelo menos um. Tá? Então, descarta. Marcelo não sabia instalar software no computador? Pessoal, tem nada a ver. E às vezes a pessoa olha isso aqui e fala: Nossa, velho, será que não é isso? Não. Só que aqui não está falando de quantificador nenhum. Então não pode ser. Marcelo instalou o software apenas em um dos computadores. Não. Eu te falei que a negação do todos é algum, mas não tô te falando que instalou em um especificamente. Também não pode ser isso daqui. Falou assim, ó, não existe computadores no setor administrativo da PGS Santa Catarina. Completamente equivocado. Aí vem a pelo menos um dos computadores não teve o software instalado, certo? Porque eu tô te falando que daquele todo ali, teve algum que não foi instalado. Essa é a negação correta. Show de bola? Vamos ver se isso aqui dá certo a gente fazer, ó. Marcelina foi convidada para uma festa de aniversário e não estava a fim de ir. Justificando sua ausência da festa, ela disse a seguinte frase: Todos os meus sapatos estavam molhados. Sendo mentira a fala de Marcelina, é possível concluir que agora eu não vou nem desenhar. Negação de todos. É o quê? Pelo menos um. Algum. É, existe um sapato que não estava molhado. Tá? Então, ó, pelo menos um, existe um, algum não estava molhado. Então, ó, letra A, Marcelina não possui nenhum sapato?
Marcelina possui apenas um sapato molhado? Pessoal, não. Cuidado, viu? Porque você olha para isso aqui e fala, ah, será, velho? Ele falou um, mas quando eu falo um, pessoal, estou especificando, e não é assim que funciona. Ah, então também não pode ser. Nenhum sapato de Marcelina estava molhado? Não. Pelo menos um sapato de Marcelina não estava molhado. Perfeitamente. Show? Próximo. Ah, ó, determinado professor de matemática fez a seguinte afirmação em sua sala. Nenhum aluno tirou mais do que 7 na última avaliação de matemática. Cuidado com esses trem, viu, velho? Cuidado com isso daqui. Porque tem esse mais do que 7 e a banca vai virar e vai falar assim, ah, tirou 7, sabe? Tirou acima. Cara, calma. Olha só. Negação do nenhum é o quê? Porque provavelmente vai falar que alguma coisa aqui é uma afirmação falsa, tá? Mas a negação de nenhum é o quê? Algum, pelo menos um. Existe um, tá? Então a gente vai falar o seguinte, que o nenhum, pessoal, ele é muito capcioso, porque o nenhum é todo, por exemplo, sei lá, na sala de aula, o nenhum, eu estou te falando que não teve alguém que fez isso, tá? Então, te falando que, então, não existe alunos que tiraram mais do que 7. Por que que eu estou falando isso? Porque ele é um quantificador que ele já engloba o universal e negativo na mesma premissa. Então, quando eu falo assim, nenhum aluno tirou mais do que 7 na avaliação de matemática, estou te falando o seguinte, é que não existem alunos que tiraram mais do que 7, tá? Beleza? Então, ao negar isso daqui, eu estou te falando o seguinte, que pelo menos algum aluno dessa sala aí tirou mais do que 7, tá? Existe algum aluno tirou mais do que 7, tá? Então, essa é a ideia. Aí vira a questão e fala assim, Joãozinho, um aluno mentiroso, chegou em casa e contou para os seus pais a negação da afirmação dada pelo professor, ou seja, ele negou aquilo que está ali em cima. Com base nas informações, assinale a seguir a proposição apresentada por Joãozinho aos seus pais. Então, o que que o Joãozinho falou para os pais dele? Negou aquela informação lá em cima. Ou seja, quando o Joãozinho falou isso, ele falou o seguinte: pai, teve um menino lá que tirou mais que 7. Ou então, pai, teve sim gente que tirou mais do que 7. Tá? Então, pelo menos algum tirou mais do que 7 na avaliação de matemática. Então, letra A, nenhum aluno tirou mais do que 7? Não. O contrário de nenhum não é nenhum. Tá? Todos os alunos tiraram mais do que 7 na avaliação? Não, porque negar nenhum é particular, não universal. Aqui é universal, tá errado. Pelo menos um aluno tirou mais do que 7 na avaliação de matemática. Correto. Letra D. Pelo menos um aluno não tirou mais do que 7 na avaliação de matemática. Pessoal, vocês viram aqui? Aqui eles tentaram fazer a confusão que eu falei com vocês anteriormente. Porque o aluno mais desatento e que não viu essa ideia de nenhum, ele vai pegar esse nenhum e vai falar assim: pô, só tem o quantificador universal nenhum. Então, quando você nega, ele vira todo. Então, vira o quê? Todo aluno tirou mais do que 7. Perdão, todo aluno não tirou mais que 7. Então você pega e fala assim, nó, então eu vou pegar a letra D como correto, só que não é. A correta é a letra C. Show de bola? Então, muito cuidado com essas ideias. Tranquilo? Pessoal, para a aula não ficar muito longa, eu vou ficar por aqui. E aí, na próxima aula, a gente estuda ali sobre diagrama de Venn, e aí faz só questão sobre quantificador lógico, tá? Vê ali o diagrama de Venn, faz só questão sobre quantificador lógico, e aí termina essa parte de quantificador lógico e vai para a última parte, que é silogismo. É aquilo que eu falei com vocês, pessoal. Lógica é uma parte ali, uma disciplina que você tem pouca matéria para estudar e muito exercício para fazer. Tá? Viu isso daqui? Entendeu toda a ideia? Está PK em exercício. Beleza? Forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!